Oi, gente, eu sou Raíza Rídia E eu sou Priscila Ipirajá. e hoje nós estamos em um episódio super especial aqui no podcast As Sócias. Estamos recebendo ela, nada menos, apresentadora, influenciadora, CEO, né, amiga, de empresa, CEO de casa, que ela é mãe e tem filhos. Então, assim, uma referência na comunicação, não só no Ceará, mas também do Brasil todo. Seja muito bem-vinda, Cleane Fontinelli. Que alegria. Bem-vinda, minha querida. É um prazer imenso, uma alegria lhe receber aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz com o convite da Raíssa, da Priscila, para estar aqui hoje, contribuindo, falando um pouco do meu ecossistema, do nosso universo. Vocês também, como comunicadoras, vocês sabem que todos os dias nós temos muitos desafios, mas nós estamos sempre conquistando o nosso espaço, cada um tem o seu brilho, o seu momento. Eu estou aqui para contribuir e interagir com vocês. Uma honra estar aqui. Ela é maravilhosa, né, amiga? E você que tá aí, chegando agora, fique até o final, porque aqui com certeza vai sair vários insights de empreendedorismo, dicas de quem quer iniciar na vida digital, não é isso, Cleane? Marketing, comunicação e IA, que é um assunto que todo mundo tem que saber hoje em dia, então fica com a gente. Fica até o final, porque hoje vai bombar. Cleane, você nem sempre foi comunicadora, né? Você é uma explosão nas redes sociais, mas você veio de uma área multidisciplinar, né? Eu acho que você se formou em fisioterapia. Como que foi essa troca para a comunicação, para o marketing, para a apresentação? Eu sempre falo que eu sempre amei me comunicar, sou filha de professora, minha mãe era diretora de colégio, então eu sempre interagia muito e sempre tive esse dom de falar em público, oratória, de estar ao lado de pessoas. E isso foi um dom que veio desde sempre. Eu sempre gostei de liderar, de estar ao lado dos meus amigos, de abrir portas. E a comunicação, ela me acompanhou e me acompanha até hoje. Quando eu me decidi fazer um curso, eu sempre fui apaixonada pela área da saúde. E eu queria, na época, medicina, só que sempre sabendo já me comunicar, gostando, sabia do que eu queria da área como profissional da saúde. E aí na época eu passei em fisioterapia, cursei fisioterapia e eu ganhei junto à fisioterapia umas ações sociais que eu desenvolvia, já era líder da turma, de estar ali com os meus colegas, de liderar e encabeçar alguns projetos sociais, inclusive o projeto que me destacou para, de fato, eu ser apresentadora até hoje, foi um projeto que eu idealizei em 2004, juntei um grupo de mulheres estagiárias na época de fisioterapia para a gente falar sobre a importância do aleitamento materno. Então, eu sempre tive esse olhar em fazer algo social para ajudar a estar perto de outras pessoas, agregando na vida das pessoas. Aí eu idealizei uma cartilha, que dessa cartilha, em paralelo, que eu vinha me formando em fisioterapia, apaixonada pelo jornalismo, em contato com os meus amigos do jornalismo, também da faculdade na época. E, inclusive, isso foi tão incrível que até o próprio professor do laboratório, cinegrafista, na época do jornalismo da FIC, foi a pessoa que entrou comigo no projeto para eu iniciar minha jornada na comunicação, sendo meu cinegrafista. E, paralelamente à fisioterapia, eu já me formei sendo apresentadora de TV, porque, na época, essa visibilidade do projeto social me levou a várias entrevistas, eu tive contato com mais jornalistas, com a comunicação, falando do projeto social e falando de saúde. E aí foi onde tudo começou essa jornada. Então, eu sempre falo que a fisioterapia, ela veio junto com a comunicação, e aí eu fui me especializar, fui fazer cursos de comunicação, marketing mídia, MBA, foi onde eu, de fato, eu vou abraçar com todas as oportunidades o universo de comunicação, e entender mais sobre marketing, mídia como todo, network. E aí o universo, você sabe que o ecossistema, uma coisa vai puxando o outro, né? E graças a Deus, de fato, eu sou apaixonada pelo poder da comunicação. Perfeito. Gente, assim, com certeza Foi um você resumo bem breve, viu? Sim, você que está assistindo aí, com certeza você já conhece a Cleane, mas, né, caso tenha alguém que não conheça, a Cleane já tem uma história de mais de 16 anos, né? Isso, amiga, como apresentadora de TV, inclusive, amiga muito querida, estou feliz demais de ter você aqui com a gente hoje, compartilhando tantas coisas legais para os nossos telespectadores. Cleane, você que é super conhecida, né, já nacionalmente, eu queria saber qual é o segredo que você vem trabalhando para se manter relevante todos esses anos na comunicação. Olha, são 16 anos de lutas e desafios e, como eu sempre falo, zona de conforto, ela não existe para quem quer empreender, quem quer inovar. E eu tenho muito isso na minha cabeça, que é o poder da inovação em buscar sempre algo novo para estar inovando dentro do meu coração, não é
por conta das pessoas, é pelos meus desafios internos de querer sempre me superar. E quando a gente tem isso, o que é que eu posso fazer hoje para eu ser melhor do que eu fui ontem? Então, acredito que a constância, a disciplina, ela traz muitos aprendizados e também esse sucesso que para muitos, o que é o sucesso, né? Eu sempre digo que o sucesso é você estar bem com você mesmo, você correr atrás dos teus propósitos e não precisar passar por cima de ninguém, abrir portas e o que vai ser teu, vai ser teu. Tem mercado né? para todo mundo, né, Tem mercado para Cleane? todos e eu acredito muito dessa forma. E nesses 16 anos de comunicação, o que eu posso fazer pelos meus colegas que vêm até a mim, eu estou aqui à disposição e eu acredito sempre naquela, juntos somos mais fortes. Essa frase parece até clichê, mas ela não é, porque de verdade, quem está ali disposto a ajudar, quando você faz a diferença na vida de alguém, não espera a recompensa daquela pessoa, vem de outra forma. Então, eu acredito que o meu lado espiritual, em estar sempre me fortalecendo com a presença divina, de sentir Deus sempre comigo, é algo que eu não espero nada por ninguém. O que eu faço, eu espero com a minha consciência com Ele. Então, assim, esses resultados vêm muito disso. É uma Da forma minha de fé. também se sentir útil e servir também, né? Não, a Com o vida é seu servir, poder da é comunicação, né, Cleane? Servir. Quando você... Eu sempre falo que essa palavra servir, ela é algo tão sério que quando você está disposto a ajudar o próximo, ela faz toda a diferença nas portas que serão abertas. E quando a gente fala de empreendedorismo, de network, várias outras coisas que eu também vivo esse universo, você só tem duas formas de entrar na vida de alguém. Ou você serve, ou você paga. Então, e há inúmeros cursos que eu vou em São Paulo, meus ecossistemas que eu tenho abertos lá, foram de cursos incríveis que eu investi para poder aquela porta se abrir. E para você ter a manutenção, não é só ter um acesso, é você ter a maturidade de se manter com o acesso. E aí você tem que servir, porque aí já o pagamento já não vai ser suficiente. Quando você entra na vida de alguém, com um mentor, um palestrante que você quer chegar, se conectar, você tem que estar muito ali ao lado da pessoa para servir e se conectar genuinamente de alguma forma, que é onde faz toda a diferença. Então, servir, ele é presente na vida de todo mundo que quer crescer, que quer prosperar, tem que saber que tem que servir. Perfeito. Você é influenciadora há 16 anos, mas há quanto tempo produtora de conteúdo e quando que foi esse boom nas tuas redes sociais? Porque no TikTok tu tá com quantos seguidores hoje? São quase 3 milhões. 3 milhões. E no Instagram? No Instagram, já 700 mil. Não, tá tudo perfeito, excelente. E no Kawaii, 1,5 milhão. É mesmo. E no YouTube, já 100K. Então, assim, são quase 6 milhões de seguidores. Sim. Eu estou bem feliz. Bem multiplataforma. Muito. E, assim, eu acredito muito no poder de rede social. Ela é um meio onde você puder estar para se promover, vender algo, um produto, um serviço, esteja. Porque se você tem público, você conhecendo a tua persona, sabendo quem é o teu cliente, você tem que estar onde eles estão. Então, produz um conteúdo, foca em todas elas e vai crescendo devagarzinho, que tudo dá certo, né? Perfeito. Mas quando foi a virada de chave para a produção de conteúdo? Vamos lá. Desde a época quando lançaram o Instagram, o YouTube, as plataformas, eu sempre, se vocês buscarem o Google e buscar Cleane Fontinelli, vocês vão ver conteúdos meus no YouTube desde 2009. Eu sempre já comecei Acho que o Instagram iniciou mais ou menos em 2010, não? Aí, Foi quando antes, foi foi antes. 2008, 2009, foi por aí. Aí, quando eu entrei no YouTube com a produção de conteúdo, foi quando eu disse, eu também vou ter Instagram. E comecei, desde então, a ser influenciadora. Porque, na época, eu já divulgava... Você foi uma das programa de pioneiras, TV, né, amiga? uma Que das principalmente aqui no Ceará. bem, na época do blog, a gente tinha blog. Então, assim, eu acompanhei todo esse início enquanto apresentadora de TV, influenciadora, blogueira, porque nós tínhamos blog. E nessa construção, eu não produzia conteúdo diário, dando alguma dica em algum segmento, algum nicho. Não fazia isso na época, nesses anos para trás, né? Na pandemia foi que, além de eu influenciar, já que tudo que eu posto no meu dia a dia como mãe, eu postava normal a minha rotina de mãe, a minha rotina de apresentadora, de empreendedora, mas não segmentada como foi o boom na pandemia. Na pandemia em casa, eu normal, na minha agenda de gravando no dia a dia com os meus clientes da TV, tudo normalmente fluindo, eu disse, eu preciso produzir conteúdo de verdade, ser influenciadora com produção de conteúdo. Foi onde a chave virou. Eu conheci um brasileiro que morava no Canadá, que ele já estava fazendo muito sucesso no TikTok. E na época, na pandemia, eu disse, eu vou entender mais sobre essa plataforma. Eu sou daquele tipo de pessoa que quando eu tenho alguma dúvida, eu busco saber mais, quero mais, saber mais, para poder conhecer e inovar.
E na época eu fiz um curso e ele disse, se você fizer 100% do que eu te falo, tu vai conseguir crescer muito no digital. E eu, só 100%? Se eu fizer tudo que você fala, vai dar certo? Udi, vai. Fiz tudo 100%, em 6 meses eu bati 1,5 milhão de seguidores no TikTok, na época, já na pandemia. E aí eu aprendi esse método e ele, poxa, eu apliquei 100% do que ele falou. E na época eu fiquei sendo da Escola dos Influenciadores com ele, nós fundamos, ensinando todos os maiores TikTokers hoje. Todos os TikTokers, se vocês imaginar, Creator do Instagram, todo mundo, YouTuber. Hoje eu faço parte da plataforma deles, né? Eu sou Creator oficial do YouTube, no TikTok, a gente está sempre em movimentos, em eventos. Já tive a oportunidade de ir no TikTok, já tive a oportunidade de ir a encontros do TikTok só para Creators convidados. Então, eu tenho uma honra muito grande de as plataformas me reconhecerem como produtora de conteúdo e eu ensinar pessoas a crescerem no digital. Então, foi de 2020 para cá que eu me fortaleci enquanto produtora de conteúdo. E tem meses que eu posto 80 Reels, só para vocês terem noção. É mesmo? 80 conteúdos. Eu acredito que no Ceará, eu sou a mulher que... o Instagram, a conta Top que mais tem 1, né, publicação. amiga? Top São 1. 21,7K de publicação. Eu até brinco, eu só perco pro Léo Dias, que ele posta 1 hora, ele tem 30 e tantos mil postagens. Então, eu posto muito. Por quê? Porque eu entendi que você quer vender mais, quer se destacar mais, tem que vender, tem que divulgar mais, tem que comunicar mais. É até uma frase que eu sempre digo. Quer vender mais? Comunica mais. Não tem erro. Então, se nós temos aí multiplataformas, vários formatos de digital para você crescer, por que não estar em cada uma delas? E aí, dentro dessa construção, no universo dele, eu no meu, e eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Quero ensinar pessoas a crescerem no digital através de um conteúdo diferenciado com estratégia para vender os seus serviços e os seus produtos. Até porque, em meio a tudo isso, eu já sou comunicadora, eu já tenho a mídia que eu trago para as pessoas através do Corpo e Estilo de Vida, que é o programa há 16 anos na TV Cearense. Então, tudo isso veio para somar e agregar a força do digital, porque na época todos os meus clientes, desde 2009, entravam na TV, eu já falava, entre no Instagram, no mínimo, e no YouTube. Eu já orientava eles a entrar nas plataformas. Então, desde lá, todo o meu universo, todo mundo que chega perto de mim, você tem que aprender a entrar na maior avenida do mundo, que é o digital. Você estando nas redes sociais, você está bem posicionada no mundo, né? Perfeito, excelente, é isso mesmo. Cleane, você é muito visionária, viu essa lacuna no mercado, né, dos profissionais que precisavam se destacar nas redes sociais e também fundou a SEV, né, que é uma agência que vem fazendo um sucesso aqui no estado, também já Brasil todo, né, amiga? Isso, nós temos clientes no Brasil, graças a Deus. Eu queria que você falasse aqui pra gente como a imagem pessoal e a comunicação estratégica, ela pode impactar nos negócios. Diretamente, eu sou prova viva disso. O bom é que eu vivo todos os processos, enquanto produção de conteúdo, enquanto influenciadora, enquanto empresária, comunicadora, e tudo isso eu posso chegar onde eu quiser com o poder da comunicação, vendendo os meus produtos e os meus serviços, qualquer pessoa pode. Por que não também ajudar, né, amigos? Essas pessoas e rentabilizar, né? E quando eu vi o poder do digital, o poder de ter um infoproduto, com a Escola dos Influenciadores, eu vendi muitas mentorias, vendi muitos cursos, muitas palestras, mas também eu busquei os melhores para me orientar, né? O Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento. Eu comecei a agregar em ecossistemas que iriam agregar na minha vida para eu poder saber mais, buscar conhecimento e me fortalecer. E o infoproduto, quando eu lancei o primeiro na Escola dos Influenciadores, foi um sucesso. Em seguida, lancei o Clube da Cleane, que acompanhando o meu processo de emagrecimento, engorda, emagrece, primeira gravidez, segunda, eu preciso... Que é a rainha das dicas, né, amiga? A Rainha das Dicas foi o título que eu ganhei logo quando eu iniciei minha jornada de produção de conteúdo. Eu comecei pintando blusas de tie-dye, eu reprojetei mais de 50 técnicas, e essas técnicas foram tão validadas que até no ABC do meu filho eu pintei a blusa de todo mundo. Então, as pessoas traziam blusas para eu poder reprojetar técnicas de tie-dye. E aí foi um boom no TikTok, foi um sucesso, milhares de visualizações. Eu bati 1 bilhão de visualização no meu conteúdo. Foi mesmo. E na época eu saí na revista em São Paulo. Tem tudo, se vocês puderem olhar, tem matérias minhas na Caras, na Isto É, na Quem, todas as... Eu fiz um trabalho muito bom, porque eu entrei como top 100 no TikTok Brasil. E aí, se vocês colocarem no Google, Cleane Fontinelli, top 100, aparece todas as informações. O bom é que a história da gente fica tudo registrada Fica tudo nas registrado. redes sociais.
E com a Rainha das Dicas, quando as pessoas começaram a me ver, o meu conteúdo eclético, porque eu pintava tie-dye, depois eu passei a fazer a parte de gastronomia, ensinar receitinhas práticas e rápidas e dar dicas do dia a dia como mãe, e comecei a ver tutoriais e ensinar dicas como um todo. E aí, não, essa mulher é Rainha das Dicas. Aí começaram a falar Rainha das Dicas, aí eu amei o título, foi um presente que os meus seguidores me deram e que me acompanha até hoje. Até a minha mãe Rainha disse, das você Dicas. tava com aquela sua amiga, né? A Rainha das Dicas. Eu vi, mãe, ela mesmo. Isso é tão gratificante que até o tom da minha voz, quando as pessoas escutam aí, Cleane, às vezes eu estou na minha casa, estou na minha empresa, eu vejo algum colaborador da empresa, eu escuto a voz de algum vídeo e eu sei, a Cleane, né? Como é bom as pessoas já esperam o que é que eu vou postar. Isso é Receitas, muito bom, querida. né? É muita dica legal, né? Como emagrecer. E eu acho que eu passei a seguir a Cleane na época das receitas, na época que você estava nessa transição de emagrecimento. Vou, inclusive, voltar. Amiga, engordei mais de 20 quilos na gestação. Preciso são processos, né? descer ali no seu Instagram para procurar aquelas receitinhas maravilhosas. Inclusive, eu acho que você lançou até, inclusive, um produto na época, não foi? Ainda tá Ainda tá bombando. O que foi que eu fiz? Quando eu entendi que o fortalecimento de um ecossistema é quando você conhece sua comunidade, sua tribo, para você ter credibilidade e autoridade para oferecer o que você quiser. O problema é que muitas pessoas lançam algo e não tem nem a conexão com as pessoas que vão comprar, não sabem quem é a persona, o público. E quando eu criei o Clube da Cleane com milhares de assinantes, tendo toda essa perspectiva... E um público aquecidíssimo também. Já esperando o que é que vem, Cleane, eu já trazendo convidados, gravando aulas, já tendo uma plataforma maravilhosa no clube, em criar conteúdo e rotina, mostrar ao vivo, treino com o meu personal, com a minha nutricionista, tudo que eu vivia de dor, de fracasso, não consegui, engordei, emagreci, todo o meu projeto do que eu vivia enquanto Cleane mãe e nesse processo de emagrecimento eu projetei lá. E aí eu preciso agora lançar produtos. E aí eu lancei minha marca própria, Clean Fit, com 3 chás diuréticos incríveis, que são suplementos, onde de 3 sabores, maçã verde, frutas vermelhas e o yellow, que é de abacaxi. Ele é tão delicioso que você toma, porque chá, a pessoa tem aquela ideia do chá, se é algo que chá é algo meio distante, não gosto, é azedo. Eu disse, não, preciso projetar um chá que seja 100% natural, mas que ele traga essa ideia do delicioso, divertido e desejado, que são os DDD que eu falo. Então, dentro dessa projeção, eu lancei os chás, e o chás já está uma lista de espera gigantesca novamente, está chegando mais produtos. E eu aproveitei e já lancei 2 drinks colágenos, que são deliciosos, de maçã verde e de frutas vermelhas também. Nesses drinks já é para melhorar a saúde do nosso cabelo, da Olha nossa só, pele, que das dica, hein? unhas. Aproveitando até para dar dicas. E os polivitamínicos de A a Z, que é o Clean Fit polivitamínico que eu falo, imunidade para toda a família. E aí já estão chegando os produtos com tudo, a linha mais completa, que a gente, não posso dizer agora, mas já estamos oficializando 2 grandes vendas no varejo, em 2 grandes empresas de vendas nacionais de produtos, além do online, também agora a venda nas farmácias. E muito em breve vocês saberão onde vai estar os produtos. Perfeito. Você é uma super mulher, isso a gente já sabe. Todo mundo que está nos acompanhando já sabe também. Como é que dá conta, Cleane, de tanta coisa? Tanto projeto. É projeto a todo momento, acumulando com os que já estão e todos bombando, todos dando muito certo. Como é isso, amiga? Uma coisa que eu aprendi que ao meu redor, vejo que as pessoas têm o hábito de iniciar algo, de sonhar e não de finalizar, né? A constância. E eu coloquei isso na minha vida como propósito. Todas as ideias que eu tiver que fizer sentido, eu vou fazer acontecer, tirar do meu coração, executar e vou até o fim, aonde tem que ser. E entendendo mais de empreendedorismo e network, eu entendi que equity, que você valorizar uma empresa, você fortalecer um nome para vender, você se potencializa também. Então, esses são os negócios que eu já adotei no meu coração emocionalmente, que eu vou manter, vou crescer, mas tenho vários outros projetos engatilhados enquanto investidora para que eu possa fortalecer a marca, aumentar o poder de investidor e realmente pensar em negócios. Porque quando a gente vê, no meu universo que eu vivo, ao lado de tantos homens incríveis também do investimento, do empreendedorismo, do networking, aí você vê que, poxa, eu posso mais, eu posso crescer, eu posso me superar, eu posso me conectar às pessoas certas que vão me elevar. Não é sobre ser interesseira e sim interessante.
Então, quando você é interessante, as portas se abrem, né? Porque muita gente confunde networking com isso. Sim. E todos os meus negócios, eu aproveito as oportunidades que Deus vai me dando, junto com o meio que eu vivo para me fortalecer empresarialmente, né? Então, as ideias é executar, não esquecer, gente, olha só. Tem um sonho no teu coração, você pensa em algo, tira do papel, executa, coloca em prática e tenha constância para crescer. Porque não desista no meio do caminho. Porque se você desistir, aquele sonho poderia ser muito próspero. Sim. E é o que eu percebo é a desistência. E eu sou daquelas que eu insisto até dar certo, até o final. Enquanto não der certo, eu não largo até dar certo. Então, a persistência é o caminho do sucesso. Perfeito. Antes que a Raíza faça a próxima pergunta, eu queria só aproveitar o gancho, amiga, para fazer outra também. Quando que foi o boom, o start, aliás, no seu coração, para o empreendedorismo? Justamente porque você veio de outra área, mas tinha esse dom, né, de influenciar, de se comunicar, mas para o empreendedorismo, porque a gente vê que a tua visão é lá na frente, é lá em cima, você performa já muito alto. Mas onde foi a virada de chave para o empreendedorismo? Pronto. Eu sempre negociei o programa, eu sempre fiz o comercial do Corpo Estilo de Vida com o meu pai, com a minha família, todo mundo integrado. E o meu pai sempre foi comerciante, e como ele sempre diz, eu sempre fui vendedora, sempre cuidava do comércio com ele, minha mãe professora, olha só, mãe professora, filha fala, desenrolada e tal, e o pai comerciante, também vendedor, então eu acredito que isso tenha me ajudado muito. A função perfeita ali. Né? Isso, e eu lembro que eu com 13, 14 anos, eu já ia para as minhas aulas, e eu pegava numa loja de uma amiga da minha mãe, brincos. Ela me vendia na época R$2 e eu vendia o brinco a 5 no colégio. Então, eu sempre tive muito esse lado de o que é que eu posso fazer honestamente para ganhar algo. E então, sempre gostei de vender bijuteria, roupas. Eu sempre tive esse lado de gostar de me comunicar com pessoas e vender. E quando eu idealizei o Corpo Estilo de Vida, uma coisa que por mais que eu tenha o meu comercial, que eu tenha agências, pessoas que me trazem demanda de cliente, eu nunca deixei de eu atuar no comercial diretamente. Então, eu gosto de me relacionar com empresários. Então, estar ao lado de outros empresários, entender que é possível chegar lá, faz toda a diferença no empreendedorismo. Por quê? Quando você entende que você é o espelho, imagem e semelhança das 5 pessoas que você mais convive e frequenta. Isso é muito sério. Sim. Porque você tem que analisar dentro do seu ambiente familiar quem são as 5 pessoas que agregam na tua vida e no ambiente profissional 5 pessoas que agregam e quem você se inspira. Então, eu sou muito de olhar para alguém, me conectar, me inspirar. Olha que essa pessoa é diferente. O que é que eu posso entender sobre ela que possa ser algo que também esteja no meu coração para eu crescer, me fortalecer, sempre desejando o bem, tá, gente? Quando você deseja o bem pro próximo, vem coisas boas. Sim. Porque tudo vai e vem. Sim. Se vai e vem, eu quero que volte coisa boa. Gente, então, que mulher sempre vai maravilhosa! pensando em coisa boa que Deus vai abrindo as portas. Sim. É isso. Esse é o segredo de você conseguir ter força e ter constância para ter o teu sucesso. Não querer o que não é para ser seu, o que vai ser seu, vai ser seu. Então, é só esperar o momento certo. E Deus vai abrindo todas as portas. E como Ele é muito presente na minha vida, não tem como eu falar de empreendedorismo sem Deus estar presente. E quando eu vi que os empresários que eu estava ao redor estavam conseguindo crescer, construir uma jornada dentro da mídia, da comunicação, eu disse, é aqui que eu quero focar a minha energia. Por quê? Porque estar ao lado de empresários que cresceram, você sabe que é possível crescer. Quando você está ao lado de uma pessoa que só murmura, que só reclama da vida, que nada dá certo, que nada tem solução, você começa a achar que a vida é aquilo. Quando você está ao lado de empresários, de empreendedores que dizem, não, vamos procurar a solução, vamos buscar crescer, aqui tem uma saída. Aí você começa a entender, então se os meus sonhos que eu penso, eu vou conseguir sim projetá-lo. Por quê? Se uma pessoa é milionária, você sabe que é possível ser milionário. Se você está ao lado dos bilionários, você consegue entender que é possível ser bilionário. Então, é muito da cabeça e do meio que você vive. E hoje eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, sou encantada com o poder da conexão, por mais que a minha campanha da AI seja metade robô e metade máquina, porque nós temos que ser uma máquina para se atualizar sempre, mas não esquecendo a conexão. Porque a conexão... A essência, né, Cleane? A conexão, a essência genuína, a conexão genuína é onde você vai ter a manutenção. Não basta ter o acesso a chegar a uma pessoa. E o poder do Corpo Estilo de Vida, nesses 16 anos, eu tenho muito orgulho de dizer que eu chego a Record, o Grupo Cidade, me abre portas, assim, incríveis nesse meu universo. Que eu viajo a qualquer lugar do mundo, eu sento com quem
eu marco com a assessoria, sento com a pessoa referência, quem eu penso, eu estou projetando no futuro, vocês vão ver quem é que eu vou entrevistar, algo extraordinário, se Deus quiser. Então, eu penso e corro atrás para fazer dar certo. E a Record, ela abre muitas portas para mim, Daida Dias, Miguel Dias, toda a minha equipe de direção, Edson, todos O eles Edson são veio meu aqui, filho. esteja aqui com a gente, querido Então, a demais. Record, ela também abre muitas portas, mas aí é onde é o segredo de você buscar ser interessante. Não basta uma porta estar aberta para você. A manutenção é você saber fazer o diferencial, ser interessante, você agregar, servir para você manter-se conectada com aquela pessoa. Então, muita gente acha que é só ter o acesso e não, gente. Ter o acesso e ter o poder da manutenção. É onde vai fazer ali a diferença, a maturidade, como eu sempre falo. E servir, e servir. Então, o empreendedorismo está aqui. Quando eu vi que... Aí tem ainda outra coisa, que vocês, eu acho que eles vão já querer saber também, que é algo que eu tenho incorporado muito nas minhas falas. Eu não me preocupo quando eu tenho um cliente na agência, com a agência, como eu montei a agência, que já foi até uma pergunta. A agência, ela surgiu da demanda que onde eu estava os clientes diziam: Cleane, quem é que você me indica para produzir conteúdo? Vamos gravar vídeos, stories. Se eu já tinha as máquinas, fui comprando meu material da minha produtora, já gravando TV, por que não gravar também conteúdo para as redes sociais? E aí foi onde eu vi que o segredo de tudo não era só no conteúdo, era na estratégia que eu tinha que traçar para fazer o meu cliente prosperar. Então, meu cliente prospera como? Com fluxo de caixa. E como é que eu faço ele ter fluxo de caixa? Foi onde eu fui entender mais sobre vendas, fui estudar mais neurociência, aplicada a neurovendas 100%, para entender que o cliente feliz é o cliente com fluxo de caixa. Se a empresa não está bem, nenhuma parceria vai vingar. Mas se você traz resultados palpáveis, visíveis, que é o fluxo de caixa, isso vai refletir no comercial, no marketing. Então, toda a equipe da empresa tem que estar integrada. Então, nós não somos só uma equipe de marketing para a empresa. Nós somos a equipe de marketing que se preocupa com o comercial da empresa para fazer dar certo e eles terem fluxo de caixa. Isso enquanto agência. E vocês vão já entender mais, saber do método, né? Que é o meu mais novo. Vocês entendem que tudo circula? Sim, tudo, com certeza. Tudo roda tudo no se meu conecta. ecossistema, tudo se conecta. E o programa Grupo, Corpo e Estilo de Vida. Olha como Deus é tão incrível nessa conexão, gente. Corpo e estilo de vida é CEV, né? Corpo, estilo de vida. E dentro do que eu faço é tudo conteúdo, estratégia para vender. Até os nomes se conectaram entre o corpo e estilo de vida SEV do nome do programa e SEV do método. Né? Perfeito. Cleane, você que está presente em múltiplos canais, né? Com a mídia mais tradicional, como a televisão, e também fazendo sucesso, dois sucessos, tanto na mídia tradicional, como na questão do marketing digital, fora as outras plataformas, né, amiga? Qual a importância hoje do profissional estar nesses múltiplos canais para ter uma maior credibilidade e autoridade no mercado? Tudo se soma e tudo se completa para você ter a melhor reputação da sua imagem. Eu sempre digo que nós somos um brand em pessoa, né? Sim. O seu CPF tem que fortalecer o seu CNPJ. E quando eu entendo que eu sou uma marca, tudo que vier para agregar o meu nome, o meu posicionamento, tem que ganhar evidência. A mídia, ela se tornou, eu vivo as duas versões. Então, hoje eu sinto que a rede social, todo mundo já está lá. Rede social ela é gratuita, está todo mundo utilizando. Já as mídias tradicionais, que são os programas de TV, assessorias de imprensa, o trabalho incrível nas rádios, em tudo, isso fortalece a imagem da pessoa. Porque você potencializá-la organicamente, mostrar por que aquele profissional é diferenciado, que merece ganhar destaque e evidência na mídia, é algo extraordinário, que também valida o brand da marca. As pessoas hoje estão muito imediatistas. Eu trabalho com gestão de tráfego, então os meus gestores lá ficam pirando, querendo trazer lead qualificado para trazer resultado para a empresa. Ok. Mas, paralelamente a isso, além de agregar algo para a empresa, eu preciso o quê? Fortalecer a marca. Então, Sim. tudo se soma para o fortalecimento de marca. Eu sempre digo, o empresário na verba de marketing tem que pensar, eu preciso ter uma boa assessoria de imprensa, para validar a minha marca. O meu Olha aí, viu, pessoal? Tá, É isso aí. tem que ter assessoria. Viu, Raíssa? Além da assessoria de imprensa, eu preciso o quê? Me conectar às influências, pessoas relevantes que vão fortalecer a minha marca. Network, né, amiga? De valor. O network, ele é o diferencial de tudo. Quando você entende que network, ele vai trazer negócios, vai trazer
outras oportunidades, insights, que muitas vezes estava ali na tua frente a resposta, quando você se conecta a outra pessoa que vive o mesmo processo de um empreendedorismo, às vezes a tua dificuldade, a resposta está naquele encontro. E eu sempre digo, a conversa, o diálogo, ele é muito importante. Então, todos os canais, todas as formas de tráfego de pessoas para vir até você, tenha isso em mente, aproveite amiga, tudo. e cada canal tem seu público, né? Cada canal Então, tem quanto sua mais particularidade. público profissional a marca estiver sendo visto, melhor, né? Para poder até indexar, né, as É matérias. vender e fortalecer nome. Vender e fortalecer nome. Porque quando a gente fala de a parte já de valuation empresarial, quando é comprovado que a segunda, terceira geração, 17, quase 18%, 17,4% das empresas na terceira geração, elas não perpetuam, não continuam. Que é justamente, você se preocupa só em vender, vender, vender é ótimo, fluxo de caixa é ótimo, mas o poder que a mídia, que a imprensa vai agregar à tua marca, por isso que eu sou tão apaixonada por TV. Muita gente continua ainda no programa, porque já recebi muitas oportunidades de estar em todos os programas nacionais, de várias emissoras, falando da Você já Cleane foi até empresária pro Rodrigo empreendedora. Faro, né, amiga? Hoje em Acompanhe. dia, Rodrigo Faro. Então, são programas maravilhosos. Então, tudo que puder se aproveitar, aproveite das situações para fortalecer sua marca. Todos os canais possíveis e impossíveis, mas que faça sentido para o seu público, tá? Perfeito. E hoje também, Cleane, está muito em alta os grupos empresariais, né? Que, graças a Deus, tem sido uma força muito grande no empreendedorismo. Aquele profissional, né, empreendedor que está começando agora, às vezes, que não sabe por onde começar, não sabe como pedir ajuda, às vezes é muito solitário, tem todo esse reforço nesses grupos empresariais, que é como você falou, um network de valor, né? Que você vai servindo, vai compartilhando o seu conhecimento e vai aprendendo com o próximo, né? Isso também é muito importante. O networking, de fato, networking, né? Quando o meio que você vive, a intencionalidade para os negócios vai fazer toda a diferença. Quando eu entendi, conheci mais o universo do Bruno Avelar, me aproximei, estou conectada. Bruno Avelar é o cara de network, o poder de network no mundo, ele é referência. E o networking em São Paulo, em outros países, é de fato muito, muito, muito forte. E eu entendi que eu precisava estar presente nos grupos empresariais também aqui no Ceará. E aí eu já conheci a CDL, foi algo que foi maravilhoso também para mim estar lá com eles. CDL Jovem Vocês, estar ao lado de vocês lá. Além do CDL Jovem do grupo, eu me conectei a outros grupos que foram assim incríveis na minha jornada e são até hoje, que é o Rapap, que é outro grupo extraordinário com o Gabriel e com o Sérgio, que são os fundadores. E eu tenho muito orgulho de ser parceira dele no grupo de conexão, porque eles entenderam que o networking ele tem que ser algo constante. A conexão ela não pode parar. O Senior Club também, do Carlos Mororó, que é outro grupo incrível. Eu estou falando os 3 hoje que eu mais me conecto, que eu mais participo diretamente, são esses 3. E vários outros grupos que eu também sou convidada, ou para gravar alguma coisa, mas quanto mais grupo empresarial fizer sentido para você estar, fique presente, se conecte, porque aquela dica, aquela informação, hoje os grupos não é só você tomar um vinho, estar sentado à mesa, jantar. Eles já entenderam, intencional, né? Exatamente. e eles entenderam também que é preciso buscar conhecimento. Então, quando ele leva o empresário para a gente poder conhecer, ter conteúdo, isso agrega valor na nossa vida. E às vezes a minha dor, que eu sou de uma área, pode ser a mesma de outro empresário, de outra área, completamente diferente, de níveis diferentes, mas a mesma dor, ele já passou por isso, a gente troca ali Donos com donos, né? Que são os diretores, os CEOs sempre presentes. E, de fato, o empreendedor, às vezes, é muito solitário, né? Na hora do processo. Será que só é o a processo? gente Deus mesmo, né? Se não tiver fé, porque não é só alegria, né, Cleane? Tem os momentos de lutas, com eu sempre certeza. digo, desafios. Os desafios, eles fortalecem. Porque a gente vive um processo. Então, no processo, se fosse tudo perfeito, a vida nem teria graça, né? É verdade. Então, com os altos e baixos, a onda no mar, a montanha-russa, tem várias comparações. Que é justamente a vida do empreendedor. É todos os dias você se desafiar, você aprender com o erro e você ser melhor do que você foi ontem. Então, é sempre isso. O que eu errei ontem? O que é que eu posso melhorar amanhã? E tá sempre inovando, melhorando, escutando mais. Eu gosto de falar muito, vocês perceberam, né? Então, hoje eu tenho muito também escutado muito. Eu entendi, nós temos 2
2 ouvidos e uma boca. Então, quando o assunto é o lado empreendedor, empresarial, já entra a Cleane gestora, com os meus colaboradores, eu já paro para escutar, vejo o que eu posso melhorar. E antes, porque você tem eu tenho muita aquela, não, se eu sei o certo, eu sei a razão, e não é. Você tem que parar e tem que escutar cada pessoa, porque aquela pessoa pode agregar na vida da sua empresa. Então, eu tenho feito muito isso, tenho parado para escutar mais. E foi algo que, depois que eu fiz isso, os processos da minha empresa começaram a se fortalecer e a cultura da nossa empresa está mais forte, todo mundo integrado, todo mundo se sentindo pertencente dentro da empresa, isso é incrível. Eu pertenço, eu faço parte do meio porque eu interajo, eu trago soluções, eu digo que pode ser melhorado. Isso faz toda a diferença para o empreendedor, viu? Escute mais seus colaboradores para agregar e somar no seu time, porque isso vai fortalecer a cultura empresarial. Foi onde eu entendi que eu ainda estava precisando me fortalecer enquanto empresária, era entender quais são as minhas missões, propósitos, valores e missão, deixar isso claro dentro da empresa e querer ao meu lado as pessoas com as mesmas visões, né? É o implantamento da cultura, né, Cleane? Cultura empresarial, que é muito forte. E quando eu vejo isso dentro dos meus parceiros, que às vezes não está tão forte, eu já entro, o bom é que o que eu aprendo, eu Já vai ensino. passando. E aí todo mundo vai se conectando e agregando na vida do outro, porque no final a gente quer resultado. Perfeito. E o resultado isso é o mesmo. que mantém a parceria. Parceria sem resultado, ela não se fortalece. Cleane, e deixa eu lhe perguntar, hoje você acredita que toda marca ela tem que ter um rosto por trás, tem que se mostrar? Essa parte eu já sou apaixonada, que é o método, né? Quando eu entendi, hoje eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho grandes marcas que eu represento, como o Hospital São Carlos, Redidol, sou a embaixadora, Normatel, Rede Uniforça, várias empresas que eu sou a garota propaganda. E quando eu vejo que na empresa tem gestores, tem diretores potenciais, que eles podem sim mostrar o seu rosto, se fortalecer, porque quanto mais você se fortalece, a sua marca paralelamente se fortalece. E hoje a gente tem exemplos vivos, o João Adib, da CIMED, Sim. ele é um cara que é referência porque ele já era Acho rico, lindo o posicionamento. tinha dinheiro demais, não precisava ele se posicionar, mas ele entendeu. Eu preciso me posicionar para vender mais. E hoje as pessoas, a empresa do João Adib não é nem mais CIMED. As pessoas já falam, é a empresa do João Adib, do filho, da família, que está todo mundo ali integrado. Então, quando você se fortalece, a sua marca, mostrando a sua persona, é onde o encantamento aparece, que é você na maior avenida do mundo, fortalecendo o teu CNPJ, né? Então, o CPF, de fato, ele tem um poder incrível no fortalecimento empresarial. E aí foi pensando nisso que eu comecei a estar mais presente na vida do empresário empreendedor que quer se projetar no digital. E aí eu idealizei, repaginei os 7 pilares do Método Serve. Nesses 7 pilares eu fiz, acredito, muitas idas e vindas em São Paulo, muitas imersões, muitos cursos, para eu poder Também a pessoa tem que se capacitar, né, aperfeiçoar. Cleane? Isso, eu Com precisava aperfeiçoar o que eu já fazia. Porque desde 2020 eu ensinava pessoas a crescerem no digital. Mas eu precisava, o que eu posso inovar? O que eu posso trazer de diferente? O que eu posso agregar na vida da pessoa? Porque não é só ela criar, estar bem, bonita, se arrumar, ter um bridge de voz, cuidar da voz, da dicção, da linguagem corporal. Não é só sobre o que eu vejo, é o que eu falo e o resultado que eu vou ter com aquilo. E dentro da agência, até as artes que a minha equipe fazem, eu digo por quê, para quem e o resultado disso. São 3 perguntas em tudo que a gente faz. Por quê? O que é que eu vou converter com isso? Que aí foi onde eu entendi que eu tinha milhares de visualizações, 1 bilhão de visualização no meu conteúdo, mas eu quero mais dinheiro no bolso. Então, quando eu entendi que eu precisava de fluxo de caixa, não me preocupo mais com like, não me preocupo mais com curtida, com comentário, com engajamento, não. Porque na rede social não é sobre números. Inclusive, é sobre a eu queria- intencionalidade para converter. Inclusive, eu quero parabenizar a sua equipe que fez um senhor trabalho nesse seu método agora, sua mentoria que você está lançando. Eu achei incrível a comunicação visual que vocês lançaram. Me impactou e olha que eu sou da área. Mas eu achei muito legal mesmo. E voltando ao assunto que o empresariado quer mesmo é o resultado, né? E muito disso advém das redes sociais. Quais erros as pessoas ainda cometem para quem, né, quer ser visto e tudo, mas tá errando, não tá tendo resultado? Eu sempre falo que a rede social, ela está ali para todos os empresários crescerem nela. Não se preocupem com números de seguidores. Números de seguidores Só não prova significa social. dinheiro no bolso. Ah, meu Deus. Você tem que se preocupar com o que é que aquilo vai me trazer de
visão de algo do meu bem-estar, eu estou gravando algo que está me trazendo felicidade, aquilo ali. O que é que eu faria por amor? Então, o grande erro das pessoas é gravar qualquer coisa, fazer de qualquer jeito e não pode. Você tem que ver o que é que eu faço por amor, que eu vou refletir esse amor em algo nas redes sociais para inspirar outras pessoas. Então, quando eu sei o meu segmento, sei o meu nicho, o que eu vou fazer que vai também me trazer retorno, porque ninguém faz nada sem ter um resultado. E a rede social, ela é uma mina de dinheiro para quem sabe converter. Então, o que é que eu posso fazer? E foi onde a chave virou para mim. Sempre vai ter alguém querendo aprender algo que você sabe. Quando essa frase ela é algo tão sério, porque o mal das pessoas é, mas ninguém vai querer saber isso que eu sei. Exatamente. O que eu tenho para ensinar? Todo mundo tem algo a ensinar alguém. Então, é só você entender. O que é que eu posso ensinar para as pessoas que vai ser algo que vai me edificar, que vai ser algo que vai agregar na minha vida? E é onde eu vou ensinar, mas eu também tenho que buscar sempre conhecimento. Porque a vida é um ciclo. Todo dia, hoje você já ensinou algo. Então, o que é que você vai ensinar para outras pessoas? E aquela pessoa que já sabe aquilo, outra novidade? Então, é estar sempre inovando, inovando. O erro das pessoas, muitas vezes, é ficar na mesmice, não buscar conhecimento, ficar esperando o momento certo. Não espera o momento certo, só vai. Se eu fosse parar hoje para ver meus vídeos de 2009 no YouTube, meu Deus, eu era muito corajosa. Olha os meus cabelos, olha os meus dentes tortos, amarelos. A maquiagem, a né? maquiagem, A qualidade do que a gente, né? tudo. Então, assim, As roupas tão coloridas naquela época, né? tudo. Se você Batom parar lilás. para ver, você diz assim, meu Deus, como eu tive coragem de começar. E não espera o momento certo para começar. Então, se projeta. Agora, você começar já tendo conhecimento, isso vai já te diferenciar dos demais. Mas que isso não possa ser um empecilho de você ficar estagnado. E quando eu idealizei o método, foi justamente com essa visão. Eu preciso ter 2 posicionamentos de público. Os que estão no anonimato. Então, um dos pilares nossos é você vai sair do anonimato e ganhar vida no digital. Ou as pessoas que estão estagnadas, que não conseguem vender. Não adianta, gente, eu tenho amigas que têm 10 mil seguidores e que ganham 100, 200 mil reais por mês com vendas de conversão do Instagram, do TikTok. E tenho amigas que têm milhões, que algumas se envolveram até em joguinhos, outras formas, enfim, de ter dinheiro, que poderia se impressionando com números, e não é sobre números, é sobre o resultado que eu vou converter, mesmo se tiver 1.000 pessoas, daquelas 1.000 pessoas, 10 pessoas te comprarem algo. É incrível, é extraordinário. É o poder que você Até tem de 100 já é argumentação para incrível, vender. quanto Com mais certeza. Você tá entendendo? Não é sobre números. Então, o que eu fico mais assim é, ai, não, Clélia, mas por que tu fala isso? Porque tu já tem muitos seguidores. Minha amiga, se eu soubesse disso antes, nossa, eu tava em outro Tem patamar. gente que se frustra porque faz um conteúdo aqui, posta, tem 100 curtidas. Gente, numa sala com 300 pessoas, é muita gente, é gente pra caramba. Muito. Por que a gente se frustra com 300 visualizações? É gente pra caramba. Claro que a gente quer sempre mais. Mas as pessoas, no geral, elas se frustram e só olham, só focam em número. Não foca em números. Foca no resultado, no amor que você está entregando aquilo e o que é que isso pode gerar para mim. Mas sempre pensando no servir. Porque até a dica, quando eu procuro algo, eu digo, meu Deus, o que é que isso vai agregar na vida de alguém? Então se pergunta, isso vai agregar o quê? Qual é a mensagem? O conteúdo, quando eu posto uma receitinha, Qual o seu propósito? qual o propósito com aquilo? Ontem eu postei o vídeo de que alguns anos atrás eu postei a dica para desengasgar uma pessoa. Então, nessa dica de desengasgar uma pessoa foi um sucesso enorme. E aí eu vi um vídeo americano que foi bem legal, mostrando 2 formas mais comuns e que a cada 10 segundos no mundo uma pessoa se engasga e 3 pessoas... E a cada 3 minutos uma pessoa morre. Então, assim, são números alarmantes por engasgo no mundo, né? E aí eu reprojetei o vídeo já pensando, não, se eu vou postar esse vídeo, vou alertar novamente, por quê? Porque tem pessoas que não sabem o que fazer na hora de um engasgo. Então, tudo que eu faço tem um porquê. Quando você começa a dar sentido a tudo que você faz, aí os retornos voltam. Positivo, se for algo para agregar, e ainda tem isso, viu? Eu, na minha rede social, dentro do método, eu ensino as pessoas a ter 3 formas de pensamento. O conteúdo em si, o que é que eu vou agregar na vida de alguém, sem precisar vender. O posicionamento em si, algo que vai agregar a imagem do que eu represento nas redes. E o institucional, propaganda, se você já é uma marca, tem ali um vídeo vendendo algo propriamente dito. Mas foca no conteúdo, porque o conteúdo é que vai trazer organicamente pessoas que vão gostar do que você mostra e muitas vezes não aplicar CTA em tudo que faz. Que é o comando para vender. Sim. A minha cara, eu amo venda, beleza.
Mas eu tenho que pensar também em agregar na vida das pessoas, independente de vender ou não. A venda hoje, para mim, é a consequência. A consequência, né? Cleane, hoje, qual o maior desafio, né, das pessoas em si, não só dos profissionais, ao se comunicarem no Instagram, no marketing digital, nas plataformas? O que eu acho como desafio, muitas vezes, eu vou dar algo fresquinho para vocês. Ontem eu estava num encontro ao lado do Rafael do Tecla T, cara visionário, cearense, dando um orgulho enorme a nível nacional. E visionário já na G4, com Alfredo, com Thales, enfim. Ele disse uma coisa que foi por isso que eu idealizei a nossa AI do Método Serve no lançamento. A gente já tem resposta para tudo nas redes sociais. Se você coloca no Google o que você quer ver, ele te manda. Se você coloca no GPT, ele te manda. Então, as redes sociais, a gente já tem resposta de tudo que a gente quer pesquisar. Eu quero saber algo, olha, o que eu faço, encontrei uma pessoa e o que eu posso dizer para essa pessoa. Só que o problema agora não está mais nas respostas, porque no digital a gente tem tudo. Está na forma de perguntar. A pergunta certa, o prompt certo para obter a resposta certa. Sim, é. Então, todo mundo está ali para ensinar. Hoje, todo mundo, os gurus ensinam tudo, né? Na internet, todo mundo ensina algo. Mas saber quem é essa conexão que te ensina e a pergunta certa que você vai fazer à pessoa. E muitas vezes você vê algo, efeito manada, que todo mundo faz, aí todo mundo faz. Mas será que aquilo está seguindo os meus princípios? Será que aquilo, de fato, não é algo que no futuro vai me prejudicar? Então, um erro que eu vejo é você não pode fazer de qualquer jeito. E às vezes a pessoa entra fazendo de qualquer jeito. Mas começa pelo menos entendendo o que é que eu vou postar, o que é que eu vou agregar na vida do outro, isso falando do digital. E na comunicação, se você é uma marca, se você é um médico, a gente tem 70% dos nossos profissionais hoje que estão ligados a mim são profissionais da saúde. Então, eu sempre falo para eles, qual é o teu público? Conhecendo o teu público, você tem que empreender de forma certa. Porque não adianta você ter um ticket de luxo, público diferenciado A, e você ir panfletar no lugar aberto ao público que não vai fazer sentido. Então, até as campanhas de publicidade, tudo que você venha a fazer para a tua marca, ela tem que fazer sentido para o público que você atende. E eu tenho muito prazer, orgulho, né, de ter marcas ligadas a mim há muitos anos que passaram por rebrand, que passaram por uma repaginação de reputação também, pessoas que, por se posicionar nas redes sociais, acabou que machucando, ferindo um pouco a imagem da empresa. Então, tem todo esse cuidado. Você é uma marca, mas se você prejudicar a tua imagem, tu pode prejudicar a imagem da tua empresa. Então, é tão cuidadoso que a gente tem que ter, um cuidado muito grande que a gente tem que ter no dia a dia, porque tudo que eu fizer no digital pode atrapalhar na minha vida empresarial. Tá, e até o caso da Virgínia, né? Sim. Né, Cleane? O caso da Virgínia, que é essa questão da CPI das bets, que ela participou agora recente, que ela acho que ela é a maior influenciadora ou tem alguém na frente dela? De mulher no Brasil, ela é a maior. Então, assim, como é que ficou a questão até patrimonial, né? Ela se arriscando, porque quando o influenciador também está chancelando uma marca, né? Ele está passando uma confiança, né, Cleane, também para várias vidas, né? Ali, pessoas que podem até se endividar financeiramente, né? Ter problemas de ansiedade, problemas mentais, tudo isso. Então, o influenciador, até o pior, né? Isso é muito sério. O influenciador também tem que ter essa responsabilidade ao se comunicar, né? Isso, Cleane. A comunicação, ela, quanto mais clara, melhor. Ela pode te enaltecer ou ela pode te destruir. Então, você tem que andar no meio termo, no equilíbrio, sempre que eu posso fazer para agregar, para ter cuidado com a minha imagem. Tem marcas, eu hoje, graças a Deus, eu escolho as pessoas que eu quero me conectar. Não, tem várias marcas que entram em contato com o nosso comercial, e como eu faço muito o nosso comercial, eu vejo se faz sentido para mim estar linkado àquela marca ou não. Então, eu escolho as marcas, do mesmo jeito que as marcas entendem que para procurar um influenciador, eles também precisam escolher. Porque se não fizer sentido com o teu público, não tem sentido se com conectar. Seu propósito também, né, Cleane? Às vezes a pessoa tem que ver o influenciador, o profissional, se aquilo que ela vai divulgar, será que tem a ver com os valores dela como pessoa? Por isso, né? que é tão importante a sua empresa ter o que? A sua cultura muito bem estabelecida. Qual é a minha visão de propósito, minha missão, meus valores, Exatamente. o que eu penso do futuro da minha empresa. Então, para se conectar com influenciadores que façam sentido também. Aí, como eu trabalho, eu tenho um grupo de influenciadores aqui no Ceará,
há muitos anos, né? O que eu já dei mentoria para eles. E eu comecei a entender, focando no lado do empreendedorismo, a importância do nicho, segmento. Quanto mais segmentar, entender o público, se aquele público do influenciador faz sentido com a minha marca, melhor. Então, não é contratar de qualquer jeito um influenciador, porque algo que ele fizer de ruim vai refletir na tua marca. Inclusive, a gente teve num evento, agora no fim de semana, maravilhoso, proporcionado por uma empresária, que também é influenciadora, a convite da Tatá e da Aileen. Um beijo para vocês, adoro vocês. Elas, inclusive, vão estar aqui com a gente futuramente. E essa empresária falou o seguinte, que ela tem um supermercado no Curió. Ela é a rainha do Curió. O pessoal a intitulou como rainha do Curió porque ela se conecta muito com as pessoas do bairro. E ela chamou uma influenciadora daqui, maravilhosa também, mas não conectou com o público dela. Né? Nada fez sentido e ela só teve prejuízo. Se ela tivesse se conectado, de repente, com outros tipos de influenciadores que tivessem o perfil da marca, né, com certeza ia colher resultados. Inclusive, ela mesma, hoje ela é a própria influenciadora do negócio dela, que é o certo. Hoje ela trabalha muito bem o brand pessoal dela. Ótimo, porque isso só vai fortalecer. Todo empresário precisa entender, gente, o Elon Musk, os americanos, eles nos ensinam muito. O posicionamento deles os chineses, tem muitos que estão à frente das suas marcas mostrando sua cara. Então, quando você está lá mostrando sua cara, sua marca, isso não significa que você vai anular a influência da sua a participação dos influenciadores na sua marca, não. Vai potencializar os resultados. Então, eu sempre falo que uma pessoa bem posicionada, as métricas que eu divulgo, elas estão lá nas redes sociais se projetando, mas eu também estou ali ajudando. Por quê? Porque eu me conecto com o público dela. E eu sempre falo, ao invés de você ter um influenciador grande que se conecte, se você tiver 10 micro, né? Micro, que a gente chama, nano, que a gente chama, isso vai fazer a diferença também, que eu acredito muito no poder da união faz a força. Eu gosto muito daquelas pessoas que não é sobre números, mas que se elas fazem um trabalho bem feito, tem 5 mil seguidores, 6 mil seguidores, 7 mil seguidores, mas que tem ali as pessoas que seguem, que a acompanham, porque muitas vezes as pessoas se deslumbram com números. Exatamente. E você tem pessoas excepcionais no seu bairro que fazem um trabalho de influência, que estão começando, e por que não dar oportunidade? E produzem conteúdos maravilhosos, marcas gigantes já entenderam, inclusive, você deve saber disso. Muitas vezes contratam influenciador, não é nem para postar, nem para fazer uma colaboração. É para produzir conteúdo. Exatamente. E ainda tem duas vertentes. Como eu contrato também influenciadores para agência, eu digo, você vai produzir conteúdo e você vai... Aí tem a forma de contratação. Ou você só vem para produzir o conteúdo, grava a quantidade de vídeo, aquele vídeo fica para nós postarmos na rede social da empresa, ou a gente vai aproveitar o poder da produção com influência. Aí, se a contratação for marcar colaboração, aí já marca a colaboração. Exato. Então, todo ser humano precisa de alguém para produzir conteúdo nas redes. E ainda tem marcas que o time de colaboradores que também gravam vídeo, e já deixo uma dica para os meus empresários, empreendedores, ao pedir o colaborador para gravar vídeo, conteúdo, assinem um termozinho de declaração, porque eles não são obrigados a ceder a sua imagem porque trabalha na empresa. Então, você tem que deixar isso bem claro e entender, porque eu fico nesse dilema. Grava conteúdo com os colaboradores, contrata influenciadores. Contratar influenciadores é maravilhoso, mas é comprovado que quando os colaboradores, os vendedores também gravam, a conexão deles com o público também existe, é muito válida. Mas você tem que o quê? Pagar, você tem que também aproveitar, não é só porque é colaborador, tem que pagar também para eles influenciarem e produzir conteúdo. Com certeza. Cleane, quais são os seus próximos projetos? O que vem aí no Vamos fazer futuro o convite, agora desse né? ano? O método serve mais do que ninguém, a live em si, vai ter o dia da live, só que ele vai ficar perpétuo. Ele vai ficar, a qualquer momento tem o meu site, quem quiser mais informações, cleanefontinelli.com.br. Você entra no site, lá tem um método CF, conteúdo e estratégia para vender, com a AI integrada. Então, o método está sempre alimentado para todas as pessoas, profissionais liberais, empreendedores e empresários que entenderam que precisam se posicionar no digital de forma certa e estratégica. E, então, hoje a grande novidade é o meu site pessoal, que até então eu tinha o da minha empresa, do Clube da Cleane, já tinha o da agência, mas o meu Cleane Fontinelli, ele nasceu tem pouquíssimo tempo. E ele tem muitas novidades para o site, ele tá lindo, estilo
Netflix, o posicionamento das legal. Eu quero. Tá Depois me chiquíssimo. manda, ainda não conheço. Eu vou lhe mostrar tudo. Cleane, infelizmente a gente já tá chegando ao fim, mas eu já. A gente falaria a tarde inteira. Com né? toda 3 certeza. comunicadoras maravilhosas. Eu acho que cada pergunta foi uma aula. Eu acho que cada pergunta, com toda certeza, quem tem interesse de ser um influenciador, de começar o seu conteúdo, ou tem o seu comércio, De enfim, empreender, né? de estar exatamente. Vai melhorando. sair daqui com muito insight valioso. E eu sempre digo que nunca ninguém vai fazer por você o sonho que está no teu coração. É verdade. E o poder da oração, orar, ação. Você tem que correr atrás dos teus sonhos. Então, o que eu sinto é que às vezes a pessoa se acomoda, acha que vem de algum lugar, vem algum milagre. Deus, ele age eu sempre digo, você age nas possibilidades. Nosso Deus vai agir no impossível. É verdade. Então, as possibilidades, ele te projeta, ele te coloca aí milhares de oportunidades. Mas se você não agarrar, não souber correr atrás do que você quer, fica mais difícil. Então, se projeta, não vai esperar o momento certo, porque nunca vai ter. Só começa, só começa. Só vai. Só vai, Deus vai abrindo portas, mas com Deus no comando, tá? Porque quando você Tudo faz... pedir direção a Deus, né? Todo dia, ainda uma diquinha que é um diferencial na minha vida. Todo dia, quando eu acordo, eu digo, meu Deus, obrigada por tudo. Mesmo com problema, alguma coisa para resolver, obrigada, meu Deus. Tudo Quanto dá mais graça. a gente agradece, mais que as coisas Cleane, acontecem. mais cedo, antes de vir para cá, eu estava em uma reunião que eu estava falando justamente sobre isso, né, com a cliente, dizendo que Deus não coloca no nosso coração um sonho que a gente não é capaz de realizar. Então, se Deus colocou aquele sonho no seu coração, ele tem algo muito mais grandioso para a sua vida, né? Então, para a gente encerrar, primeiramente, eu já deixo aqui um novo convite para você vir novamente, Parte 2, porque realmente, gente, é muito conteúdo, é muita riqueza de detalhes e não dá pra gente destrinchar isso em apenas um episódio. Mas, Cleane, assim, eu tenho certeza que esse episódio vai bombar. Você contribuiu, né, com muitas informações, muitos insights valiosíssimos. E eu queria só para finalizar que você deixasse uma mensagem, né, para aquela pessoa que quer iniciar nas redes sociais. Hoje em dia ainda tem muita gente que tem esse desejo por onde começar, e deixe também sua rede social para o pessoal também estar lhe acompanhando, tá bom? Meu Instagram é Cleane Fontinelli. Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, site, tudo é Cleane Fontinelli. É só entrar que vocês vão encontrar o meu ecossistema. E lá na minha descrição tem todos os Instagrams das minhas empresas, da agência, do CleanFit, dos produtos, da Cleane Mentora. Eu criei um Instagram, como eu faço muita coisa nas redes sociais, para não ficar confuso, é uma dica até para quem é um empresário que tem muitos negócios. Tudo igual. Criar um Instagram para cada empresa, para segmentar. Quanto mais você entrar posicionado no digital, mais você vai entrar. Senão fica uma salada de frutas verdade. e ninguém entende, né, Era uma Cleane? dor que eu sentia, mas tu faz tanta coisa, tu faz tudo, e eu, pois não tem problema. Se eu entendi que era uma dor e era algo que eu precisava melhorar, é mais trabalhoso? Mas o posicionamento ele se fortalece, até Com porque certeza. não é sobre números, é sobre você iniciar. E eu comecei do Sobre nada, hoje, conexão, organicamente, o Instagram Cleane Mentora, eu já estou com quase 6.000 seguidores lá, porque eu segmentei tudo da Cleane Mentora. Tá lá, a minha agência, o Corpo e Estilo de Vida, o CleanFit, eu criei um Instagram para cada coisa que eu faço, para ficar mais fácil. Porque quem gosta da Cleane Rainha das Dicas vai seguir o meu geral. Mas quem quer saber do meu universo de empreendedorismo, network, vai para o Cleane Mentora. Então, isso facilita, que é já uma dica muito importante, começar certo. Se você tem sua vida pessoal, você tem um lado profissional, cria um Instagram para a empresa profissional e cria o seu, o que faz sentido, colaboração para os dois, você posta. Mas é importante a audiência entender que você é um negócio também no digital. Já entrar com profissionalismo. Quando você entra, de fato, eu sou uma profissional, isso vai já ser um diferencial para você conseguir ter conversão. Com certeza. Porque ninguém entra no digital sem conseguir vender algo, sem conseguir... Quer se conectar, é o primeiro caminho, mas além de se conectar, se você conseguir prosperar, não é melhor? Com Então, certeza. usem as redes sociais como um meio de prosperidade. Até 2030, quem não tiver no digital vai sofrer muito mais com a geração Z, a geração Alfa, que já entenderam que o estilo de vida, a forma como eu direciono o meu olhar para o meu futuro vai influenciar no hoje. E eles já estão lá. E daqui 5 anos, eles, de fato, vão ser a geração 100% nativa no digital. Total. E aí a gente precisa mais do que nunca estar lá também, ficar atento às atualizações do que vem, buscar conhecimento, gente. Quanto mais você busca conhecimento, é aquilo que vai te tornar
o diferente dos demais. Porque eu falo, todo mundo tá aqui na oportunidade, mas o que é que me torna diferente? É fazer algo por amor e sem precisar tirar o tapete de ninguém, puxar. Se puder abrir as portas, abre, porque as portas Vai ganhar estão muito abertas pra mais, você. né, Cleane? E é isso. E ter Deus no comando. E só começa, gente. Não espera o momento certo. E se quiser começar certo, já vai lá no meu Instagram, Cleane Mentora, que lá você fala que viu aqui o podcast das meninas, das sócias. Eu vou ter o maior prazer em orientar vocês. Cleane, muitíssimo obrigada pela tua presença Eu novamente. agradeço. E, gente, se você está conferindo esse podcast, se inscreve, não custa nada você se inscrever. Já acompanhou até aqui? Se inscreve também, nos ajuda, tá bom? Pesquisa a gente no Instagram também, @podcast As Sócias, tudo igual, já para facilitar para vocês já conferir a gente, né, amiga? Isso mesmo. Muito obrigada, amiga. Você sabe que você é uma pessoa querida, para mim, uma inspiração. Com toda né, pra certeza, mim, pra na todas nós. comunicação. Vou chamar para o lançamento do meu livro. Ah, com Nós vamos, certeza. com toda certeza. Com certeza. No próximo episódio, que a gente já vai deixar em breve nas redes sociais a data que ela vem novamente. Exato. A gente já vai poder falar um pouquinho mais desse projeto do livro, não é isso, Cleane? Isso aí. Gente, pois nós vamos Gratidão, ficando por meninas. aqui. Muito obrigada. Foi um bate-papo incrível. Eu amei, Eu né? também, Isso, amei Priscila. demais. E nós contamos com a sua audiência. Nos siga nas redes sociais. Siga também a Cleane, né? Todos os projetos dela. E até o próximo episódio. Tchau.